Boa tarde, pessoal. Vamos lá ao terceiro episódio de Amigas Cast Oficial. E hoje eu tenho uma convidada mais que especial, que é a Camila. Ela é neuropsicopedagoga, mas eu vou dar uma palhinha aqui. São quantos anos que a gente se conhece? Uns 10? Pra mais? Acho que uns 15, mais. Eu acho, né? Gente, eu fui no casamento da Camila há muitos anos atrás. Eu era bem pequenininha, a Camila é um pouco mais velha que eu. E eu era, assim, uma adolescente. Não entrega também, tá? E era uma adolescente, sério. E, gente, o assunto vai estar bem, assim, especial mesmo. Eu espero que vocês possam aprender bastante com esse podcast. Vai estar bem enriquecedor. E fiquem aqui com a gente. E, assim, primeiro de tudo, já compartilha, já comenta alguma coisa aí. Já curte também, já te inscreve no canal. Não esquece disso, tá? E agora vamos ao tema do podcast. Hoje a gente vai falar sobre a mente, aprendizagem e emoções. O papel da neuropsicopedagogia na prevenção no mês de... que você já sabe o que é, que eu não posso falar a palavrinha aqui, mas é no Setembro Amarelo, né? Que temos uma prevenção, um trabalho todo especial, a questão da saúde mental. Então, Mila, primeiro de tudo eu vou deixar tu te apresentar, falar pro pessoal quem tu é, o que tu estuda, o que faz a neuropsicopedagogia. Pode falar. Então tá, muito boa tarde. Primeiramente, é um privilégio poder estar aqui, né? Agradeço o convite, porque a gente se conhece há tantos anos, mas para se reunir é outra conversa. Então hoje a gente está aqui para essa missão, né? Que eu acredito que isso é uma missão muito importante, a gente poder impactar vidas através daquilo que a gente faz, daquilo que a gente acredita, das coisas que a gente foi confiado, né? Então, eu sou Camila Marcílio, sou neuropsicopedagoga, clínica e também institucional. Sou professora há mais de 15 anos também. Trabalhei com todas as áreas da educação básica e hoje me dedico somente, então, à clínica, né? Ao setting clínico, onde eu atendo crianças e adolescentes. Escolhi essa profissão, essa missão, ou ela me escolheu, a gente nunca sabe a diferença, porque tu entra nisso por gostar, por uma paixão, algo, né, te chama atenção, e depois tu vai te apaixonando e tu vai vendo que a tua vida pode transformar outras vidas também, né? Então, é um privilégio poder estar aqui, falar um pouquinho do que eu faço e como a minha profissão e aquilo que eu acredito pode ajudar, principalmente nesse mês, que é um mês muito importante, principalmente como a gente está falando de crianças, de jovens, de adolescentes, né? É um tema bem relevante e assim, né? Tudo que a gente puder fazer para, vamos dizer assim, incentivar, para prevenir, né? Principalmente, acho que a gente deve sim fazer. A neuropsicopedagogia, então, ela trabalha com crianças desde lá do seu nascimento, né? Até a idade adolescência. Algumas trabalham com a idade mais adulta, público idoso, mas eu me dedico mais para crianças a partir de 4 anos até adolescentes, até 14, 15 anos. É a área como que hoje eu atuo. No setting institucional, a gente trabalha dentro de instituições, em escolas, em ONGs, em centros, onde tem essa reunião, né, mano, de crianças, assim, onde a gente pode estar ali ajudando, auxiliando, identificando possíveis causas que venham a estar atrasando o desenvolvimento dessas crianças e, vamos dizer assim, prevenir coisas futuras. Esse tema que a gente está trazendo e outras possíveis complicações. No setting clínico, a gente trabalha de modo individual com crianças, com atendimentos semanais, às vezes quinzenais, dependendo da urgência do caso. Fazendo o quê? Primeiramente, a gente faz a avaliação, onde a gente rastreia todo o funcionamento cerebral dessa criança para identificar como esse cérebro está funcionando, como ele pensa. É fascinante, né? Na verdade, eu sou apaixonada. Eu sempre digo, se eu pudesse, né, que eu ainda quero ter muito nessa vida, mas eu queria estudar as questões da medicina, algo da mente, né? Então, isso seria bem fascinante. Então, por isso que eu também fui para essa área. Esse cérebro, eu acho isso fantástico. Se eu pudesse, eu acho que eu estudava medicina só para ver o cérebro por dentro, né? Então, a gente tá no mesmo caminho, gente. Porque eu hoje sou estudante de terapia ocupacional.
Mas se eu pudesse, se eu tivesse grana, porque realmente não é flores, gente. Medicina, tu precisa ter dinheiro, mesmo que, vou estudar numa federal, é tudo de graça. Não, tu precisa ter dinheiro pra te manter lá dentro. Mas trabalha na federal. Gente, às vezes um livro de medicina é R$5.000, então... Por baixo, né? Por baixo. Então, assim... Nem tudo é de graça, nada é de graça nessa vida, vamos se dizer assim. Então, realmente, tem que ter grana pra estudar medicina, não adianta. Sim. A gente vai chegar lá, Mila. Vamos fazer junto! Sim, vamos fazer junto! Então, por isso eu acho que essa fascinação por este cérebro, porque a neuropsicopedagogia, ela une os princípios da pedagogia, que é aquilo que eu já fazia todos os meus dias na sala de aula, os princípios da pedagogia, com as questões da teoria da aprendizagem, as várias teorias da aprendizagem, como essa criança aprende, as fases do desenvolvimento citadas por Piaget, né, e entre outros pensadores. Usa também as questões da psicopedagogia, né, também traz algumas coisas, mas principalmente da psicologia, né, essa psicologia cognitiva, trazendo as emoções um pouquinho bem raso, não muito, porque a gente não trabalha muito com emoção, isso é mais especificamente da psicologia, mas querendo ou não, a gente tá com essa emoção à flor da pele ali, e porque a gente é movido por isso. Se a tua emoção não tá muito legal, tu não vai aprender, tu não vai conseguir te relacionar bem. Então, a gente sempre trabalha um pouquinho com isso também. E também ligado aos preceitos da neurociência, né? Que hoje é um conceito muito importante, que a gente precisa aliar isso ao nosso fazer. Quando tu fala de criança, tu fala de cérebro, tu fala de aprendizagem, precisa ter uma questão científica, né? Precisa ter umas noções científicas ali, porque senão a gente sabe que só a falácia não é o suficiente, né? Precisa ter conhecimento. Então a gente trabalha com essa avaliação desse cérebro, onde a gente faz testagens, onde elas são padronizadas, tu identifica, faz um mapeamento todo e ao final disso tu chama essa família de volta e entrega um relatório neuropsicopedagógico, que ele vai fazer o quê? Ele vai orientar essa família. Precisa encaminhar para um neurologista? Precisa de um trabalho de um psicólogo? Precisa de uma fono? Precisa de uma TO? Né? O que precisa mais para ajudar aquela criança? A gente faz esse encaminhamento também. Também fazemos depois o segundo processo, que é a intervenção neuropsicopedagógica, onde depois de diagnosticar, né, as dificuldades, não é bem um diagnóstico, mas é um rastreio das dificuldades, a gente intervém naquela área. É como se tu vesse assim, por exemplo, tem uma plantinha, tem coisas que estão morrendo ali ou que não estão crescendo de certa forma. Tu vai lá e tu vai fazer o quê? Pequenos ajustes, vai regar mais, vai regar menos, vai botar um pouquinho de adubo, né? Isso a gente faz com a criança, com o adolescente. Vai fazer com que aquela área possa se desenvolver, vai ofertar possibilidade dela se desenvolver tal quanto ela necessita, né? Então essa é a nossa função, acompanha aquela criança, aquele adolescente, aquele sujeito, né, nesse desenvolvimento dele, até que, vamos dizer assim, ele já consiga caminhar com as próprias pernas, né, de uma forma mais autônoma. Então, basicamente, resumidamente, seria isso. Basicamente, gente, tipo assim, ela falou muita coisa aqui que a neuropsicopedagogia faz, mas, tipo assim, na minha cabeça, eu não tinha nem noção do que realmente fazia essa profissão, para vocês verem, para quem tem filho aí, ó, o quanto é importante o papel de uma neuropsicopedagoga. Sério, de verdade, assim, eu não tinha nem noção, Mila. E sempre a gente fala, é importante ressaltar que, né, não sai, a gente não sai do tema, mas assim, é importante ressaltar, sempre, eles perguntam quando eu vou procurar um profissional desse, né? Eu tenho dúvidas, eu não sei, tá, mas é importante, é uma aula de reforço, é igual uma psicopedagogia? Não é, gente, é algo totalmente diferente, é algo novo que tem surgido, que tem ganhado mercado, que tem ganhado respeito e credibilidade. Por quê? Porque a gente trabalha especificamente com as questões cerebrais, identificando esse cérebro. Pode ter um TDAH ali, que tipo de TDAH é? Desatento, é hiperativo, que jeito que ele é, né? Tem um autismo, que grau que ele é só uma dificuldade de aprendizagem, é uma dificuldade de ensinagem, como a gente costuma dizer, porque às vezes é, por exemplo, o método que está sendo usado. Aquela criança não está conseguindo identificar aquele conteúdo por causa do método. Às vezes algum ajuste a gente consegue que ela consiga avançar. Então, quando que eu procuro um profissional dessa área? Muito cedo, gente. Nos primeiros indícios de, meu filho não tá falando no tempo certo, tem tempo. Essa história de que no tempo dele ele vai fazer, não existe. A gente tem os marcos do desenvolvimento, onde tem o marco onde ele tem que falar até certa idade, tem que gatinhar, tem que caminhar, tudo tem um tempo
mais ou menos pré-estabelecido, né? Então não fez, ingressou na escola de fundamental, não consegue acompanhar a turma, é uma criança desorganizada, tu percebe que ela cai muito, ela é estabanada, como a gente popularmente diz. Gente, procura. Não consegue, por exemplo, as questões da leitura. Pratica, não identifica, não sabe o que é letra, o que é número, não diferencia. Procura um profissional, sabe? Entre N coisas. Tem dificuldade com rotina, inflexibilidade cognitiva, tem que ser tudo do jeito dele. Às vezes não é só birra. Às vezes tem algo a mais ali que precisa ser identificado. Então, pode ser só uma suspeita? Sim, mas pode que não, né? E como eu sempre costumo dizer para as famílias que me procuram, a gente é melhor como pais, também tenho 2 filhos, né? É melhor pecar por excesso do que por falta. De mais a mais, ao chegar do final das avaliações, a gente vai ter um mapa desse cérebro. Então é um ganho, porque eu sei como o meu filho está aprendendo, como ele aprende, onde ele tem mais facilidade, né? Então não é perdido. Procurem, não deixem passar. Procurem o quanto antes, né? Olha aí, que legal, Mila. E olha só, eu sei que isso não tá na pauta que a gente combinou, mas eu vou ter que te fazer uma pergunta. Como tu falou ali que tu identifica essa questão do TDAH, do autismo, e tu dá os teus encaminhamentos, não sei se tu vai saber me responder, mas tipo assim, na nossa época, Mila, a gente não escutava falar tanto em TDAH, autismo, as coisas assim, como a gente escuta hoje. Pode ser pelo fato de que sim, a gente tem mais informação hoje na palma da mão, mas também pode acontecer uma decorrência de sim haver mais pessoas com TDAH e autismo. Quais seriam as causas, se tem alguma causa? Sim, na verdade isso seria tema para um outro podcast, porque assim, é um assunto bem complexo e tem uma recorrência de pessoas perguntando isso, porque realmente, não só o TDAH, mas o autismo, como a gente ouve hoje, nossa, como tem, não tinha antigamente, não, gente, sempre teve, sempre teve. Talvez a gente não tinha informação, essas pessoas, elas eram excluídas, elas eram deixadas em casa, trancadas, elas não frequentavam locais públicos. Hoje a gente tem uma legislação que garante esses direitos, então é um ganho muito positivo para elas. Elas ganharam espaço na sociedade como pessoas de direitos, né? Também tem a questão de que a gente tenha causas não ainda confirmadas, vamos dizer assim, sendo estudadas de fato, mas o acesso à tecnologia é muito cedo. Por exemplo, eu sempre digo, eu tenho um filho de 7 anos, vai fazer agora, e uma bebê de 1 ano. Meu filho de 7 anos não tem acesso à tecnologia, não usa telefone, não usa... É tudo assim, gente, não é de outro mundo, não é um ET. A gente é tido como um ET, né? Sim. Mas não é. É porque a gente está cuidando desse cérebro. A primeira infância, que ela vai do 0 até os 6 anos, a gente chama de fase de ouro, onde esse cérebro está desenvolvendo. Então ali tem surgido essas coisas de TDAH cada vez mais cedo, dessa hiperatividade, dessa baixa tolerância à frustração. Por quê? Porque hoje eu pego um telefone na mão, eu tenho acesso em segundos a inúmeras coisas. É tudo muito chamativo, muito, sabe, expõe demais a criança a conteúdos que ela não precisa. Então ela não tem mais essa tolerância. Agora deixa eu só te dizer, nós não somos tão velhas, né? Mas tu te lembra que os nossos desenhos tinham um comercial? Sim. Tinha sempre. um episódio, a gente vinha da escola assim, ó, pra não perder o episódio. Isso, você perdeu, sim. perdeu. Hoje eles não têm. Hoje tem o YouTube pago, que não precisa esperar. Sim. Hoje tem Netflix, que eu posso voltar. Tem N streams ali que eles podem olhar. Isso está ensinando as nossas crianças a não esperar, a querer as coisas pra ontem. Então, às vezes, gente, tem muito, a gente não pode dizer que não é, mas a gente também tem que ver as causas que estão por trás. Quando a gente inicia no setting clínico, fazer essa anamnese com a família, essa investigação, a gente faz o quê? Como é a rotina em casa? O que faz? Qual a hora que vai dormir? Né? Tem acesso a telas? Sim. Como que é esse por trás das câmeras que ninguém vê? Às vezes eles não te contam, mas isso muda vidas, gente, muda vidas. Pode vir a ter diagnósticos de TDAH que não eram TDAH,
que pode virar um TDAH lá na frente. Olha aí. Porque não brincam... Vou só virar o guarda-sol, Mila. Sim. Pode continuar não falando. brincam mais na rua, não tem essa questão da imaginação, né? Então isso tudo vai fazer falta para eles e a gente pode ter aí um diagnóstico que não era um diagnóstico, ou então, por pensar que é isso, a gente tem falta de um diagnóstico que seria um diagnóstico correto. Então, na dúvida, procura. É muito relativo, então precisa de um acompanhamento com esse sujeito e as testagens feitas para de fato identificar se é ou não, né? Então, mas como eu disse, é tema para outro podcast, gente, né? E eu já fiquei assim, ó, com várias perguntas só sobre esse assunto, tá? Então a gente vai repetir o nosso podcast. Mas vamos lá, as perguntas da pauta, vamos, né, seguir aqui. Mila, a gente já falou sobre quem tu é, o que tu faz, o que faz o neuropsicopedagogo, né? E eu quero te fazer algumas perguntas, assim, que eu acho que vai ser bem interessante pro pessoal de casa, né? Sim. Que principalmente tem filhos. Na verdade, sim, não só pra quem tem filhos, mas pra quem tem sobrinhos também. Sim. Pra quem tá rodeado de criança e tem acesso às crianças, tá? Olha só, tem uma pergunta aqui que diz assim... Ó, muitas vezes as crianças e os adolescentes apresentam queda no rendimento escolar antes de um quadro de sofrimento emocional. Como que os pais e os professores podem identificar isso? Se tem alguma maneira deles identificar? Tem maneiras. Eles começam, por exemplo, assim, ó, a gente identifica uma criança que era muito alegre, brincava, interagia com todo mundo, daqui a pouco ela fica mais quietinha. Às vezes, como eu costumo dizer, às vezes é uma questão de momento, tá passando por alguma coisa. A gente olha, tu percebe a diferença, tu respeita. Aí, se aquilo persiste, tu precisa intervir, tu precisa chegar, precisa... sabe, de uma forma muito respeitosa, porque eu acredito sempre que a gente não pode ser invasivo, não interessa a idade, né? Sim. A gente não gosta quando não tá se sentindo bem, que alguém chega, né, entrando assim, querendo saber de tudo da nossa vida. Então eu acho que assim, de forma muito respeitosa, muito amorosa, sempre com muito afeto, ganhando espaço e a confiança dessa criança, desse adolescente, porque não importa a idade, né? Eu tenho pacientes adolescentes que têm bastante problemas emocionais, que vem influenciar na aprendizagem, que isso vai, é uma coisa, como eu disse, está interligado. Nós somos emoção e razão. Claro que a gente sabe que a gente deveria ser mais racional e menos emocional, mas como eles estão em fase de desenvolvimento, se pra gente adulto já é muito difícil, imagina para uma criança que tem um turbilhão de emoções naquele corpo ao mesmo tempo, como ele vai lidar com isso? Então sim, a gente consegue, é muito perceptível, alguns bem suscetíveis, mas a gente já consegue notar pequenas mudanças de humor, de postura, de atitude, que mesmo tu tendo, por exemplo, um professor, tem uma sala com 25 alunos, como eu te disse, eu já tive 25, 30 alunos, mas aquele professor que conhece os seus alunos, que sabe como eles são, consegue identificar, sim. E é importante identificar, porque a gente não pode ver só um número, uma nota atrás daquele sujeito. Sim. Ele tem uma história, ele tem uma vivência, né? E isso vai impactar diretamente nessa aprendizagem, né? E vou te fazer uma pergunta, Mila, que também não tá na pauta, mas tu disse uma coisa que é muito certa. Pro professor, tu trabalhou ali na infância, né? E com certeza trabalhou com pessoas mais velhas. Sim. Também com pessoas mais novas, né? Que tu, e também de profissão. Eu vejo hoje assim que, eu não sei se é uma visão minha, porque meu marido também é professor, mas e ele fez uma formação em AE, né, em atendimento educacional especializado. Que bacana. E ele já entende que tem professores que fazem esse olhar de o aluno é só uma nota. E tem muito. Não é alguns, são muitos. Eu vou te dizer assim, ó, que a parte que mais frustra enquanto profissional é isso. É que às vezes tu recebe, por exemplo, eu na clínica recebo um parecer onde diz assim, a nota do fulano era tanto, baixou pra tanto. Baixou tudo, é isso, tá. Mas e o por trás disso? O que daí eu tenho que instigar? E o que aconteceu? Por que isso aconteceu? Sim. Porque tem um por trás. Às vezes, por exemplo, a gente sentiu muito isso na pandemia, onde eles perderam entes queridos, né? Então, esse luto, como lidou com isso, né? Essa falta, essa ausência, como lidou com isso? Isso impactou diretamente nessa aprendizagem. E eles foram vistos somente como um número. Ah, não atingiu, ponto, repete. Né? Mas, gente, não é.
eles são seres dotados de sentimentos, de emoções, de vivências. Eu costumo dizer que nunca é nulo. O aluno nunca, por mais que ele diz, ele não sabe nada, não, só um pouquinho. Ele sabe. Ele tem uma vivência, ele tem um meio social onde ele está inserido e ele te traz algo, ele sempre tem algo para colaborar no meio, né, no todo. Mas realmente é triste, é frustrante e desanimador às vezes, sabe? Mas a gente tem que seguir acreditando que tá vindo muita gente boa e que, né, as pessoas vão se conscientizar que não é só isso. Não é só um número. Vou contar uma história bem rapidinho pra vocês, uma história bem pessoal minha, que eu acho que a Mila também não sabe, provavelmente não, mas vou contar, e se refere bem a essa questão assim, ó, do tu ser só uma nota pro professor. Cara, eu cheguei no primeiro ano do ensino médio, assim, ó, pra quem não sabe, eu também passei por muito problema. Até os meus 15, 16 anos passei por muito problema, assim, questão de família e tudo mais, né? Quem me acompanhou sabe, a Mila pegou uma parte dessa. Mas, e gente, como que no primeiro ano, no ensino médio, adolescência, né? Tu tá no auge das emoções. Eu fui pra escola, eu saí de uma escola e fui pra outra. Eu cheguei lá, eu achei que, tipo, nossa, eu entrei na onda da galera, assim, né? Eu sempre fui falante, sempre fui desse jeito, então eu entrei na onda da galera. E eu acabava gazeando muita aula, faltando as aulas pra ficar no pátio com o pessoal. Só que, cara, tinha um professor que ele me reprovou por um ponto. Um ponto. Cara, se ele me odiava tanto, era melhor ele ter me passado, porque no outro ano o outro professor ia me assumir. Era bem mais fácil, né? Só que, cara, aquela época ali, tipo, e era matemática, tá? Eu sempre fui ruim em matemática. Cara, eu sou um asno em matemática. 1 mais 1 eu sou uma calculadora. Agora fazendo um parênteses, eu sempre costumo dizer, né, que a gente não é ruim. A gente só desconhece ou aprendeu de forma errada. Porque quando aquilo faz sentido pra ti, tipo assim, ó, tipo, nossa, também não sou assim fã de carteirinha da dita da matemática, tá? A gente sabe por quê? Porque o nosso ensino não foi de uma forma significativa. Não foi. Foi algo que, tipo assim, aprende a Bhaskara, aprende as fórmulas que tu vai usar um dia. Nunca usei tipo, até hoje. Tu usou? Onde é que tá a dita da Bhaskara agora, né? Mas enfim. Ninguém usa. E, gente, eu me senti muito mal, sério. Porque, tipo assim, eu sei que eu errei. Eu sei, tipo, eu não devia ter gazeado a aula. Eu sei do meu erro. Beleza. Só que eu entendi que aquele professor não teve inteligência emocional pra ter me passado ou ter sentado e conversado comigo. É um ponto, né? Um ponto. Meu Deus. Eu fiz a recuperação, gente. Eu fui bem, olha. Faltou um ponto na recuperação. E ele não quis me dar. Então, assim, cara, eu me senti mal por anos, de verdade. Assim, ó, eu entendi que eu não era inteligente porque não era capaz, né? Não sabia direito matemática. Eu nunca fui bem em matemática. Nunca. Só que, cara, tudo bem, matemática eu não sou bem, mas em quantas outras matérias eu fui muito bem? Português era uma, história, geografia. Não, e áreas da vida, né? Porque áreas hoje a gente trabalha com a questão das múltiplas inteligências. Sim. Na comunicação, gente do céu! Não vou ser uma matemática, uma física, uma engenheira. Não, mas vou ser uma pessoa comunicativa. Vou usar esta área mais desenvolvida da minha vida. E tá tudo bem. Que é o que eu tô fazendo hoje com vocês. Eu sempre fui muito boa na comunicação. Aprendi a me comunicar. E hoje eu tenho esse trabalho recente agora do podcast, mas é uma coisa que desenvolve a minha comunicação. Sempre trabalhei, gente, como vendedora, caixa, tipo assim, todas envolviam áreas da comunicação, porque pra vender e pra ser caixa, tu tem que te comunicar muito bem, né? Então, hoje eu aprendi isso. E Mila, vamos voltar aqui pra nossa pauta, porque se deixar, nós vamos conversar 3 horas. A gente vai longe. E assim, né, te perguntei ali se os professores e os pais têm uma maneira de identificar isso, né, principalmente os professores dentro da sala de aula. Mas quero te perguntar assim, ó, tem alguma estratégia prática que pode ser usada para criar um ambiente emocionalmente seguro dentro da escola e em casa? Em casa eu sei que tem, é só querer. Mas dentro da escola com 25, 30 alunos? Realmente é um desafio gigantesco, né? E primeiro a gente começa pelo querer, né? Também tem o querer, tem aquela questão de se importar, né? Tem o ser, agir aí muito envolvido.
a gente parte do pressuposto de que eu não estou ali para dar a minha matéria e ir embora, mas eu estou ali para tocar uma vida. Eu acho que esse é o nosso principal ponto. Porque a matemática, o português, as ciências, a geografia, a história, ele vai aprender. Eu estou no primeiro ano do ensino fundamental, eu não consegui entender. No segundo tem de novo, no terceiro tem de novo, e vai assim até o final da escolarização deles. Então, tipo assim, ó, ele não aprendeu comigo, beleza, mas eu toquei aquela vida e ganhei meu dia, sabe? Eu sempre digo, quando eu saía de casa, eu costumo dizer isso para os meus filhos, digo isso para os meus pacientes, para as pessoas que têm maior convívio comigo, eu digo, se eu me propus a sair de casa e eu não aprendi nada novo e eu não ensinei nada novo para alguém, eu perdi o tempo, meu tempo, que é o que a gente tem de mais precioso. Por exemplo, hoje a gente está aqui com um objetivo, tocar mais pessoas, alcançar mais pessoas, né? Então, a gente tem que cumprir isso, pelo menos. Se a gente falar um monte de coisa aqui que não serviu pra nada, mas alguma coisa as pessoas vão poder aproveitar, né? Então, começa por aí, tá? Querer. Depois, a gente precisa, como eu te falei antes, é muito difícil, mas precisa gerar uma conexão com esses alunos. Professores de anos finais é muito mais difícil, é um universo, né, gigantesco, porque eu entro ali 40, 50 minutos e vou embora. Às vezes eu nem sei o nome de todos os meus alunos. Mas, principalmente os pequenos, que são assim, ó, tu passa com eles 4 horas. Nossa, tem sim como, verdade. Sabe? Tem como. Eu sei que é difícil, mas tem. Tu consegue gerar momentos de reflexão, de escuta. Eu sempre costumava fazer assim, sabe? Na educação infantil a gente tem a roda da novidade do final de semana. Então, só que conforme eles vão crescendo, eles têm dificuldade em se comunicar, em falar de sentimentos, em falar o que aconteceu. Mas, alguém tem algo novo para falar, algum passeio, algum lugar legal que foi final de semana, né? Então, aos poucos eles vão se abrindo. Conforme tu vai fazendo isso regularmente, ou seja, toda semana, eles vão ganhando confiança. Opa, tem um lugar de escuta, onde eu posso falar, não foi legal esse final de semana, levei o livro para casa para ler, ninguém leu comigo, eu fiquei chateado. Gente, como ele ficou chateado, meu Deus, ele não consegue apresentar aquele livro, porque, por exemplo, o pequeno não sabe ler, ou tá iniciando a leitura, ele não pode apresentar, daí ele vai ficar mais retraído, ele pode chorar, a aprendizagem dele vai... Que nem eu agora que tô quase chorando quando ela falou isso. A aprendizagem dele vai decair. Sim. Então, entende? Não tem como eu dissociar emoção, razão e aprendizado. Sim. É uma coisa só. Então, realmente, anos finais é mais difícil. Mas se a gente quer, também tem como. A gente consegue, sabe? No meio da correria, identificar... Não todos, mas eu sei que, de repente, de 25... vamos dizer, essa semana tem um lá que tá precisando. Então eu consigo aos poucos me aproximar dele e ajudar, né? Então todos não, mas se eu conseguir atingir um naquela semana, tá bom. Já faz diferença, né? Faz toda a diferença, sim. Agora eu... Gente, eu quase emocionei. Quase não, eu me emocionei, sim. E aí, Mila, assim, dentro de quadros mais graves, dentro da escola ou na clínica, né? Provavelmente tu pega crianças que não se comunicam com a fala, né? Sim. Como que tu faz para ter uma escutativa referente a isso? Como que tu faz para entender a criança ali? Porque uma coisa é a criança falar, tá segura, falar. Sim. Mas e quando ela não desenvolveu a questão da fala? Sim, realmente essa parte, assim, é a vivência, né? Tu vai ter que aos poucos, tu constrói todo um ambiente, vamos dizer assim, na clínica, tu constrói um ambiente acolhedor, tu chama essa família, tu conversa, tu pede preferências, porque eu costumo dizer também assim, ó, se eu chegar num lugar onde não tem nada em comum, eu nunca tive naquele lugar, não tem nada, vamos dizer assim, um ponto em comum que eu goste, que ligue com algo do meu interesse, eu não vou ficar, eu não conheço ninguém, nunca vi a cara daquela pessoa, eu vou sair correndo, né? Sim. Então, o que eu busco fazer e o que a gente como profissional orientado a fazer, e nas escolas também nesses casos, principalmente, a gente orienta a fazer. Fala com essa família e busca um ponto em comum. Por exemplo, gosta do Lilo e Stitch. Nossa, ele arrasta um Lilo e Stitch pela casa inteira. Ou ele arrasta um tigre, um elefante, não sei. Alguma coisa. Ele gosta muito de corrida, do McQueen. Busca um ponto de interesse comum. E daí tu prepara aquele ambiente. Tu traz
jogos, tu imprime desenhos, tu faz, sabe, pinta o set lá pra trazer, traz ursos de pelúcia, tenta trazer aquela criança pro teu universo, entrando tu no universo dela, que é do interesse. Quando tu entra, ele já chega, ele diz... A sala do Nossa, Stitch! gente, tem tudo que eu gosto aqui. Então eu tô confortável emocionalmente. É como se a gente recebesse um abraço lá no nosso coração. Aquela criança tá recebendo um abraço de afago. Tipo assim, ó, tá à vontade, fica à vontade. E a gente não chega e diz assim, ó, nós vamos fazer isso. Não, o ambiente é teu. Aí tu senta no chão, aí a gente volta a ser criança, tu escuta, tu não fala, tu é ouvinte naquele momento. Ouvinte, às vezes não de palavras, mas de emoções, de gestos e de olhares que às vezes penetram tão fundo no nosso coração que, gente, fala muito mais que 1000 palavras. Tu consegue trazer aquela criança. Talvez nunca ninguém tenha conseguido resgatar ela. Sim. Mas tu conseguiu cativar e resgatar ela, sabe? Então eu acho que dessa forma, aos poucos, não falantes, né, é bem complicado, mas a gente consegue com esse ponto de interesse e buscando. Eu vou dizer assim, ó, no 3º, 4º atendimento, eles já querem ir embora contigo. Sério. Na escola eu tinha alunos, até os falantes, que eles conseguem fazer um vínculo afetivo tão forte com a gente que eles querem ir embora contigo. Um dia uma menina lá em Gramado, gente, lá em Gramado, Helena, beijo, prof, te ama. Ela, eu sempre dizia, eu não tinha filha ainda, e eu dizia pra ela, eu vou te levar embora uma hora. Um dia ela entrou dentro do carro, guria. Eu saindo e ela entrou dentro do carro e disse, sentou assim, cruzou o braço e disse, prof, eu vou embora contigo. Por que que ela queria fazer isso? Porque tinha uma situação familiar instaurada, onde tinham pais, né, morando em locais diferentes, e ela estava se sentindo acolhida e ouvida, né? Então ela sentiu que ela podia confiar, e assim a gente vai fazendo, conhecendo aos poucos. Não tem receita mágica, não tem, vamos dizer assim, um checklist, faz isso, faz aquilo, vai dar certo. Não, para alguns funciona, para outros não, e a gente vai, é um eterno aprender, né? Porque são sujeitos dotados de vontades, de desejos, de emoções, às vezes bem afloradas. Mais do que um adulto. E a gente precisa acolher mais do que julgar, né? Às vezes é fácil tu dizer assim, ó, é rebelde, não faz, é teimoso, entre outros inúmeros adjetivos pejorativos que são usados. Então, acolher é sempre o primeiro passo. Acolher esse sujeito, essa emoção. Às vezes eu cheguei a ter pacientes, a ter alunos que eu fiquei abraçada por 5 minutos e sem dizer uma palavra, sabe? Ficar abraçada ali com ele sem dizer uma palavra, só sentir aquele coraçãozinho bater a ponto de sentir aquela energia baixar e sair dali, foi brincar. Não dissemos nada, nem ele nem eu. Mas eu senti que ele conseguiu descarregar um pouquinho e que eu consegui mudar a vida dele, sabe? Nossa. É emocionante, porque muito emocionante. Eu digo, é sobre tocar vidas, né? Não é sobre um número. Lá na clínica a gente também tem os testes padronizados, são números, ok. Mas eu costumo dizer assim, ó, tudo bem, chegamos aí. Não é sobre um laudo, não é sobre um CID, porque muitos vêm procurar, eu quero um CID, me dá um remedinho pra resolver a situação. Não é sobre isso. Ok, identificamos que tem essa situação. Tá bom, e o que eu faço agora com isso? Porque quando eu sei, fica mais fácil. Ele não é, vamos dizer assim, uma âncora. Eu não posso me ancorar naquilo, sabe? Que vai te pesar pra baixo. Não, ele vai ser uma alavanca pra te levar pra cima. E é isso que eu digo pra eles. Eles podem ser o que eles quiserem. Eles podem conquistar o que eles quiserem, com as estratégias certas. Sim. Que é aquilo que a gente vai buscar fazer ali, sabe? E é muito triste, porque realmente as famílias, às vezes, elas estão num sofrimento tão grande com essas crianças, a escola cobrando, a família cobrando, os familiares, não dá pra sair, aquela criança às vezes é explosiva demais, aquele emocional tá todo bagunçado, né? Tá com ânimo, uma baixa estima elevadíssima,
E daí assim, ó, como que essa família vai fazer? Ela tá em angústia. Essa família não sabe mais o que fazer. Então, quando eles procuram, ele diz, sabe, eu preciso de ajuda, eu não sei mais o que fazer. E essa fala, eu não sei mais o que fazer, é um pedido de ajuda que às vezes o filho não consegue dizer. Sim. Né? Eu não sei o que eu vou fazer. Por que tu tá fazendo tal coisa? Eu não sei. Mas é a forma como eu estou comunicando que eu não estou legal. Sabe? Ou às vezes, por exemplo, o contrário, se fecha, não sai do quarto, não brinca, né? Não fala mais, começa a se retrair. A gente tem até casos de, mutismo seletivo, que é quando eles começam realmente a não falar mais. Eu estudei isso essa semana, sobre mutismo seletivo. Não fala mais. O que aconteceu? Né? O que aconteceu que não falou mais? Às vezes aconteceu um trauma, algo ali que bloqueou emocionalmente. Mas, gente, né? Tem 3, 4, tem 5, tem 10 anos, falava até ontem. Como que parou de falar? Sim. Aconteceu alguma coisa e precisa ser identificado e tratado. Porque a gente sabe que esse emocional vai evoluir e esse mês a gente está trabalhando essa conscientização para evitar coisas muito sérias, que são muito reais. E a gente sabe, o meu esposo, como tu sabe, Manu, ele é bombeiro, trabalha então nessa área de prevenção de acidentes, incêndios e também nessa questão há muitos anos, né, há mais de 10 anos. E assim, ó, ele viveu isso na pele muito. Então a gente consegue, já palestramos em diferentes escolas, conseguimos fazer esse trabalho com jovens, com crianças. Realizamos também palestras, né? Se alguma escola gostaria, a gente vai até as escolas, a gente faz essa fala, traz para eles. Fiz a última palestra agora na Frederico, uma escola aqui de Três Coroas, há um tempo atrás, sobre dopamina, né? A diferença da dopamina barata e da dopamina boa, né? Que a gente chama. Tratamos esse assunto também, porque quando a gente tem excesso de dopamina barata, cai a nossa, né? As nossas emoções, cai tudo, a gente fica lá embaixo e a gente pode vir a ter um quadro, né? Bem sério, e não é o que a gente quer. Então a gente trabalha com isso, com essa prevenção sempre, né? Então vivenciamos isso na pele. Ele pegou muitos pacientes, muitas pessoas que tiveram que passar por este momento. Então eu sempre digo, a prevenção, a identificação precoce. Mas estava sorrindo, gente, não demonstrou, não tinha sinal nenhum. Sim. Mas é silencioso. É muito silencioso e não tem idade. Não tem mais idade. Quando a gente era criança, a gente sabe que existiam aqueles que se, né, faziam, se flagelavam, que a gente diz, né, se autoflagelavam. E, mas não tem mais. Tem, e cada vez mais cedo. Tem. Cada vez mais cedo. Por isso, hoje, é importante a gente falar sobre isso. Porque a gente não tá aqui só para falar de aprendizagem, de funcionamento cerebral, mas de como isso tudo é impactado pelas emoções, né? Por este lado emocional que tá abalado. Gente, e é muito real, assim, coisas que a Camila falou agora, que eu, quando era criancinha ali, né, minha família sempre foi um turbilhão, assim, não era bom, né? Quem me conhece realmente, pessoalmente, sabe. Um dia eu vou vir aqui contar pra vocês algumas coisas, mas quando eu tinha 8 anos ali, a minha avó teve um AVC. E ela ficou, acho que uns 3 meses internada no hospital, gente. Pra quem não sabe, foi eles que me criaram, minha avó e meu avô, né? E ela ficou esses 3 meses no hospital. E a minha avó, como eu era criança, era o meu porto seguro, né? Era tudo que eu tinha, ela e o meu tio e meu avô. E ela e meu avô, então, ficaram no hospital lá em Porto Alegre. E eu fiquei aqui com o meu tio. E eu cheguei na escola. Cara, aquele dia foi o pior dia pra mim. Sim, imagina. O pior dia. E ela teve o AVC no domingo. E o meu tio tinha que trabalhar, não tinha como ficar comigo em casa. Me mandou pra escola no outro dia, né? Só que, tipo assim, eu não conseguia estudar. Imagina, como é que vai? A cabeça não tava ali? Não tem como. E eu lembro até hoje, assim, dos professores que me acolheram. Muito, assim... Os 2 professores são aqui da cidade, que era a Prof. Johnny. Cara, ela me acolheu, assim, de uma maneira que um dia, na vida adulta, já ela me fez chorar, me chamando de princesa. Ali ela me fez chorar. Cara, eu já tô chorando de novo. Ali ela me fez chorar porque me trouxe o acolhimento dela.
E o professor João também. Nossa, o professor João, eu acho que ele é vivo querido, ainda. Claro que é um querido. É esse mesmo. Não mata ele, não. É um querido, Gente, colega sério, de profissão hoje. me deu Foi um meu prof colo. também. Me deu um colo, assim, me acolheu, realmente, assim, cara. E depois anos, assim, na vida adulta também reencontrei ele, também sempre muito querido, sério. Então, realmente, o professor, o neuropsicopedagogo tem como fazer a diferença na vida de uma criança. Porque se não fosse esses professores, cara, eu não sei como que eu passaria por aquele momento. Eu não sei dizer. E um ponto que a Camila falou muito importante aqui é que, tipo assim, e que eu peguei, as pessoas procurar ajuda para as crianças. Porque na nossa época, ninguém procurava ajuda. Não, a gente não era visto, né? Não era ouvido. Não. Isso vai, acho que é o ponto da nossa próxima parte do nosso podcast. Eu acho que assim, ó, como que as famílias podem, sugestões de como as famílias podem chegar nessas crianças, né? Como apoiar isso. Eu acredito assim, ó, que sempre, como eu disse, de uma forma muito respeitosa, mas ouvir. Gente, não é mais a época da pedra onde eu mando, tu obedece, eu sou, né? Tem a hierarquia, tem, porque a gente precisa, por exemplo, assim, ter uma ordem na casa. Sim. Mas ao mesmo tempo eu preciso entender quando o meu filho tá em sofrimento. Já aconteceu com meu filho de 7 anos, que um dia ele foi pra escola, ele tá aprendendo a ler agora, a mãe professora, né? Tentando ser só a mãe em casa, porque, gente, pô, eu tenho direito também, né? Sim, com certeza. Mas é mais forte que a gente, então eu tentava não intervir, eu respeitava esse processo dele, ajudava no que ele me pedia, né? E um dia ele chegou em casa e ele esqueceu de uma ficha de leitura. Que ele tinha que treinar, só que, gente, ele não lia ainda. Ele não juntava nem sílabas, eu já tinha ensinado todos os sons das letrinhas, ele conhecia todas as letrinhas do alfabeto em casa, né? Então, assim, mas eu não influenciei nisso, eu deixei o processo dele dentro daquele período que eu disse antes, que é o normal, deixei a escola fazer esse papel. Sim. E ele esqueceu da dita ficha. E faltava 10 minutos para começar a aula. E daí eu disse, filho, olha só, vai pra escola e diz pra prof que você esqueceu. Conta a verdade, sempre a verdade, né? Conta a verdade, diz que você esqueceu. E que a gente vai então treinar hoje à noite. Ele entrou em desespero, gente. Em desespero. Começou a chorar e disse que não queria ir pra escola, porque ele ia ser exposto pela professora, porque ele não ia saber ler. Eu não sei até que ponto, né, o que aconteceu que ele se sentiu dessa forma. Se já tinha acontecido algum episódio que alguma outra criança tinha sido exposta, porque a gente trata ele sempre com muito respeito, ele tem o espaço dele, ele conquistou o espaço como sujeito da nossa família, né? Sim. Se a gente decidiu ter ele, tem essa bênção que é a vida dele, a gente respeita ele como parte muito importante. Mas algo tinha acontecido, que ele se desesperou porque ele pensou, poxa, vai acontecer comigo. Eu disse, filho, mas não vai acontecer, fala pra prof, ela não vai me escutar e eu vou ter que ler, eu vou ficar com vergonha e eu vou passar. E, gente, eu tive que ir até a escola uns dias depois. Aí a prof falou que não, que nada tinha acontecido e tal, mas eu conheço o filho que eu tenho. Ele tem as emoções acolhidas. Por mais que assim, ó, a gente sabe que a gente é mãe também, às vezes tu tá num turbilhão de coisas ao mesmo tempo, tem a bebê agora também, tu não consegue dar 100% de atenção que ele precisa. Mas na medida do possível a gente tá ali. E eu fui, escutei a escola como mãe, depois eu tive que me apresentar, né, quem eu era e tal, daí a escola ficou assim. Eu disse, eu tento respeitar a metodologia, a forma de trabalho da escola. Mas quando isso afeta a vida do meu filho e eu tenho conhecimento disso, eu não posso ficar quieto. Ah, não. Tem como. Entende? Então depois ele aprendeu a ler em casa. Porque a gente começou a fazer esse treino. Eu disse, não, filho, então pra você. Eu disse, vai lá. Consegui acalmar ele foi pra escola, né, e tal. Aí eu disse, você vai lá, depois a gente então vai começar a treinar. Você quer? Sim, mamãe, eu quero. E a gente começou a treinar, hoje ele tá lendo. Não é aquele leitor, né? Mas tá conseguindo ler. Então, aconteceu alguma coisa. Sim. Ele não foi acolhido, né? Então, tem como a gente acolher essa emoção. Eles são sujeitos, gente. Eles têm dias não tão bons. Por que só o adulto pode ter um dia ruim? Não. E uma criança, um adolescente não? Gente, pensa um adolescente. Que porra que é ser adolescente? E nessa sociedade que é hoje?
pensa, onde julga, onde critica, onde questiona, Onde tu tem que estar no hype, sempre tem que estar no hype, senão tu não é ninguém. Poxa vida, gente, mas tu é um adolescente, tem a vida toda pela frente. Tu não tem problema, tu não tem boleto pra pagar. Como às vezes, né? Às vezes não tem nem o que comer em casa e as pessoas, ai, porque não tem. Quem diz que não tem problema, gente? Tem, gente. Ai, tá no auge da vida, tem a vida toda pela frente. Por exemplo, é preguiçoso. O adolescente tem muito, é tido como preguiçoso. Faz as coisas de qualquer jeito, não quer fazer, é teimoso. Eu recebi uma paciente que disse, a minha família diz que eu sou teimosa. Daí eu sempre digo, gente, tem diferença. Agora é bom a gente aprender isso, tá? Pra vida. Criança faz o que quer, né? Então ela tem que obedecer, porque ela não sabe o que é melhor pra ela. A gente vai dar o norte pra ela, o caminho vai traçar por onde... Porque a gente já passou por lá. Então a gente vai orientar até que ela possa voar sozinha. Adolescente, adulto, não tem que obedecer. Ele tem que identificar a disciplina por trás daquele comportamento. Exatamente. Ou seja, eu não vou fazer porque eu tô obedecendo, eu vou fazer porque eu tenho disciplina. Disciplina pra acordar, ter o meu horário de tomar meu café, fazer minha rotina e ir pra escola, porque eu sei que eu tenho que ir. Porque quando eu for adulto eu vou ter que acordar e ir pro trabalho, porque eu tenho que ir. Se eu não ir pro trabalho tem consequência. Sim. Então isso é disciplina, não é obediência. É diferente. Disciplina pra ir pra uma academia que eu tô podre, achando um porre, mas eu tenho que ir, né? Isso é disciplina. Vamos lá, eu te incentivo. Foco, né? Tem que ir. Depois da maternidade, Não né? é fácil. 2, um turbilhão, tem um de 7, uma de 1, assim, é 2 universos. Então, assim, a gente tá buscando. Sim. Mas a gente tem que ter disciplina, porque o adulto não obedece. Sim. O adolescente não vai mais obedecer. Sim. Ele vai identificar valores e princípios naquilo que está sendo ensinado. Porque ele já é crítico, ele é analítico. Eu não vou aceitar tudo pronto. Como assim? Por quê? Eu tenho uma, gente do céu, que tudo ela quer saber por quê. Por quê? 14 anos. Por quê? Essa é das minhas. Tá, mas por que eu tenho que fazer isso? Por quê? Por que esse teste? Tá, mas e por que tem que dar esse número? Tudo ela questiona. E eu não vou dizer pra ela porque sim, porque eu tô mandando, porque é assim que tem que fazer. Não, daí eu tenho que ir lá no meu repertório e, né, buscar sugestões de como eu consigo dizer pra ela. É necessário, é preciso, a gente vai fazer com isso, a gente vai identificar isso. Às vezes eu tenho que dar uma aula pra ela. Sim. Da minha função, do que eu tô fazendo ali, né? Sim. Então, sim, respeitando esse emocional, acolhendo. A gente sabe que eles têm regra, eles têm que ter deveres e não só direitos. A gente tem aí o ECA que traz os direitos, mas também traz os deveres deles, né? Com certeza. E isso é muito importante. Mas a escola e a família precisa fazer isso. Porque às vezes a família peca, não consegue por N situações. Sim. Mas alguém lá naquela escola vai ter que olhar. Seja uma orientação, seja um professor, às vezes de educação física, que consegue identificar que aquele sujeito não tá legal. E vai fazer o quê? Vai fazer o meio de campo entre escola e família. Vai chamar, vai acolher, vai instruir. Às vezes vai dizer pra família algo que a família vai dizer assim: quê? Meu filho tá fazendo isso? Não, mas não é o meu filho. Porque tá tão na correria, naquele looping diário, que não conseguiu ver. Sim. E a escola conseguiu, né? Porque às vezes na escola ele encontrou o lugar que ele consegue se expor como pessoa e emocionalmente, né? Então Isso alguém é vai ter que fazer, como o meu filho encontrou em casa um amparo para falar que na escola não estava legal. Então os dois ambientes, às vezes vai ser lá na clínica depois, que vai surgir coisas. Essa semana mesmo eu atendi uma paciente que ela chegou, eu olhei pra ela e disse: tu não tá legal. Daí ela disse: tá tudo bem. Eu disse, ainda brinquei com ela: eu te conheço há tempo suficiente, a gente tá há 2 meses juntas, eu te conheço há tempo suficiente pra saber que algo aconteceu. Eu não sei da casa dela, eu não sei o que aconteceu lá. Aí foi, eu disse assim pra ela: tu quer conversar? Não. Tudo bem, se no decorrer tu quiser conversar. Só que eu comecei a fazer os procedimentos e no procedimento eu identifiquei que não era aquela pessoa, que alguma coisa estava bloqueando ela. Por exemplo, a gente faz sempre uma atividade inicial que é para desbloqueio mental, que eu falo,
que onde ela tem um tempo para identificar entre, vamos dizer assim, centenas de estímulos, um estímulo específico. Então ela tem um tempo, ela tem um estímulo e aquilo tipo vai acelerar, vai dar um choquezinho naquele cérebro para ele acordar, pra gente começar a fazer o que é proposto. E gente, ela faz tudo muito rápido, ela tem pouquíssimos erros, mas as primeiras linhas ela já fez errado. Aí eu deixei ela fazer, esgotou-se o tempo, ela fez pouquíssimos. Aí eu olhei pra ela assim, daí eu disse, quer ver como tem algo errado? Comecei a circular, eu disse pra ela, olha aqui. Daí ela disse, fez assim, daí eu disse, tá vendo? Eu disse, tu pode não me contar, mas eu consigo identificar. Entende? Um exemplo prático de como a gente identifica. Ela não me falou, mas eu identifiquei que não estava legal. Depois, enfim, ela me contou, eu acolhi aquela emoção, era algo que tinha acontecido em casa. E eu disse, vai ficar tudo bem. Era um erro que ela tinha cometido, que era uma coisa, tipo, banal mas que foi super valorizado e acabou com ela. Acabou. Algo que a gente como adulto faz. Algo, por exemplo, assim, de esquecimento. Eu já botei, um dia fiquei procurando 2 horas um pão de queijo que eu tinha enfiado dentro da geladeira. Já fiz, né? Tipo, algo nesse nível. Sim. Mas eu acolhi e ela conseguiu. Ela saiu outra criança, outra adolescente, né? Então é nesse nível que eu falo. Tem, gente, tem como. Não vem me dizer que tu não sabe. Tu convive com aquele sujeito, seja direta ou mais indiretamente. Eu vejo eles 1 vez por semana. Nossa, imagina aí, tu já sabe tudo isso. E ela entrou, quando ela entrou do jeito que ela veio caminhando, eu já vi. Não tá legal. Por quê? Realmente? Porque eu me importo. Eu perguntei como foi a semana, porque ela ficou 1 semana sem me ver. Como foi a semana? Bem, tudo bem. Alguma coisa não tá certa. Né? Então tem sim como. É só a gente querer. A gente usar o nosso lado mais humano, deixar o egoísmo de lado, achar que só eu tenho problema. E os meus problemas. Por exemplo, na família, a gente tem famílias às vezes que passam problemas financeiros mesmo, coisa que é do normal. dia a dia. Todo mundo passa, a gente passa e é normal. Mas passa por problemas financeiros. E daí, tipo assim, ó, a mãe tá surtando, o pai tá surtando, não sabe como que vai lidar com aquilo. Só que tem uma criança no meio. Sim. E ninguém se deu conta de que aquela criança também tá vivendo aquilo. Né? Também tá vivendo aquela dificuldade financeira. Às vezes tá chegando um aniversário, tá chegando um Natal, tem medo, não vou ganhar presente. E, tipo, é bobagem às vezes pra gente adulto. Mas pra eles é muito. Mas é um sofrimento pra eles. Poxa, não vou ganhar presente. Meu pai e minha mãe não tem dinheiro, né? Não posso pedir. Deus o livre se eu falar que meu tênis rasgou, que eu chutei uma pedrinha e rasgou. Eles não têm dinheiro. Então ele tá lidando com emoção que não é pra idade dele. Sim. Com emoções que não é pra idade dele. Então, principalmente agora chegando nesse ponto, acho que é bem importante a gente ter essa separação, onde a família precisa identificar é assunto de criança e é assunto de adulto. Tem ambientes e tem situações que essas crianças e esses adolescentes não precisam estar inseridos. Por quê? Quem tem que suprir as necessidades financeiras da casa é pai e mãe. Sim, foram eles que escolheram. A criança não trabalha. Nem deve. Né? A criança não trabalha, né? Ela é criança, tá vivendo a fase dela. A gente escolheu ser pai, ser mãe, e a gente vai, se tiver que trabalhar 3 turnos, 10 turnos, não sei, virar, a gente vai fazer pra suprir. E às vezes o que acontece é que eles se sentem responsáveis. Eles começam com aquela fala, se eu não tivesse nascido, Sim. Aí a gente toca no tema que a gente tá falando. Se eu não tivesse nascido, não tinha esse problema. Exatamente. Às vezes tem mais filhos e eles dizem assim, né? Tem tantos, não dão conta. E ele é o último, principalmente o mais novo, ele vai sentir, poxa, mas como é que era antes? Eles davam conta, agora não. Sim. Então começa essas questões, abalar a saúde mental e emocional desses sujeitos, né? Que a gente precisa olhar para eles. Mais uma vez a gente fala, precisa olhar para eles. Que eles também estão em sofrimento, né? Às vezes muito mais do que um adulto. Nossa. Que sabe lidar com as emoções. Que não sabe, né? Que não sabe. Exatamente. Porque, né, a gente sabe que a saúde emocional hoje, ela é uma área, a saúde mental é uma área gigantesca. Que assim, ó, tem um público cada vez maior. Eu tenho colegas de trabalho
que trabalhavam 2, 3 turnos e daí eu conversava. Eu sempre optei muito pela saúde. A gente tem um lema lá em casa que é primeiro saúde, família, trabalho, né? Porque tem que seguir essa ordem. Com certeza. Se tu não tem saúde, tu, né, pra cuidar da tua família, Nada tu consegue porque tu vai fazer. ter trabalho pra quê? Por causa da família. Então eu não posso colocar o trabalho na frente da família e nem a família na frente da saúde. Sem saúde eu não cuido da família. Então eu tive uma colega de trabalho que eu falava pra ela, eu disse, tem que diminuir, ela trabalhava 3 turnos, às vezes final de semana, dava aula de reforço e tal. Tem que diminuir, não porque eu preciso dar um apurão, porque eu preciso conquistar algumas coisas. Não vai dar boa coisa. Não vai dar boa coisa. Foi afastada por burnout. Meu Deus. 6 meses, agora foi orientada, não ia ser liberada se não largasse pelo menos um dos turnos que ela trabalhava. Entende? A que custo eu vou fazer aquilo? Porque principalmente lá em casa a gente também preza muito pela nossa família, por estar nesse momento com os nossos filhos, por o ser e estar, né? Porque hoje com isso aqui a gente não tá, a gente só tá de corpo presente. Então quando eu estou aqui contigo, eu não estou mandando uma mensagem, eu não estou falando com ninguém, porque ele me aproxima de quem tá longe, mas me distancia de quem tá perto. É clichê, mas se a gente vivesse isso de uma forma contrária, seria muito legal. Né? Hoje eu consigo, nos dias que meu esposo tá de plantão, às vezes fica 2, 3 dias fora, as crianças conseguem ver ele. É muito bom. Porque quando a gente era criança, a gente ficava quanto tempo sem ver as pessoas? Só tinha orelhão. Mas também, às vezes, a gente se depara sentado numa mesa, tomando um café, falando com outras pessoas em outros lugares, não dando atenção pra quem tá aqui. E as famílias. Gente, isso é gigantesco. Esse assunto né? Dá pano pra muita manga aí, porque também, mas é o principal pivô hoje da saúde mental das nossas crianças e dos adultos também, né? Bill, eu vou te pedir pra gente já ir encerrando, porque se deixar, nós vamos longe e o celular vai acabar a bateria se deixar. Mila, dá pelo menos assim 3 dicas para que as pessoas, as famílias em si, principalmente os professores de família, né, eles saibam como apoiar as crianças e os adolescentes. Dicas assim bem práticas, assim. Essa principalmente do celular é uma. Nossa, essa já é uma. Sai do celular. A gente tem hoje a lei da proibição no Brasil dos celulares nos ambientes escolares. Graças a Deus. Totalmente. Só que assim, daí eu até, a escola onde eu trabalhava anteriormente me falou, grava um vídeo, até hoje não consegui, mas quero fazer. Né? Eu gravo um vídeo sobre essa questão do celular, porque assim, eles ficam só 4 horas na escola. 4 horas eles ficam sem. Mas eles ficam mais quantas? 12, não sei, 10 horas em casa, que tipo assim, as 4 horas é abstinência. Eles vão pra casa, eles ficam só ali. Ou pior do que isso, eles não ficam, mas a família fica. Onde eles chegam em casa, eles não têm um ambiente preparado, acolhedor, para recebê-los, uma mesa. Gente, é lindo de ver uma mesa posta, onde as pessoas sentam à mesa e olham uma no olho da outra, onde se comunicam, onde perguntam, se importam sobre o dia, sobre a vida do outro. Né? Hoje não tem. Eu vou fazer um paralelo bem pequenininho. A Mila falou sobre mesa posta. Gente, não importa se tu não tem dinheiro, pelo menos tu tem um copo, nem que seja de plástico. De prato tomate. Tu tem exatamente. Tu tem um prato, mas senta com a pessoa na mesa. É o sentar, né, Manu? O sentar na mesa. É o estar ali, né? Exatamente. Não é nem no sofá, gente, é na mesa. Eu vim de casa com a cultura de sentar e comer no sofá. Quando eu vim pra dentro da minha casa, morar sozinha, eu disse, eu vou sentar na mesa. Nem que seja sozinha. Depois eu casei, agora sentamos eu e meu marido na mesa. São raros os momentos que comemos no sofá. Porque eu prefiro ter as refeições na mesa. Com certeza, com certeza. Então, assim, de estratégia, pequenas coisas do dia a dia. Na verdade, é um retomar hábitos que se tinha antigamente e que hoje, tipo assim, com a vida tão corrida. Gente, eu sei, não consigo sentar todos os dias, mas tira um dia na semana, seja um sábado, para fazer uma refeição. Pode ser um café, pode ser um almoço, pode ser um jantar, pode ser um lanche da tarde, sabe? Um momento todo mundo junto, onde eu consigo olhar para aquele sujeito. Às vezes,
Tem até videozinhos que rolam na internet aí, onde as famílias, quando se dão conta, tem um pai, não sei se tu já deve ter visto, o pai tá dando danoninho na boca da criança, assim, do pequeno, e no celular. Daqui a pouco ele vai dar e o adolescente faz assim. Daqui a pouco já tá um adulto, um velho, e passa, a vida é passageira. Passa muito rápido. Que legado que a gente tá deixando pros nossos filhos, pras pessoas que nos rodeiam, pros nossos alunos, porque às vezes na escola o aluno não pode, mas o professor tá ali. É pedagógico. Mas qual é o sentido pedagógico daquilo? Exatamente. É divulgar, é falar sobre aquilo? Beleza. Mas a gente tem que ponderar algumas coisas. Então, fazer uma refeição, pelo menos, todo mundo junto. Se importar com aquele sujeito. Ele faz o quê? O meu marido agora, por exemplo, a gente tem um filho mais velho e daí teve a bebê. Pra eles terem um momento pai e filho, porque tem a bebê e ele tava naquela disputa do ambiente dele, o lugar dele, não perde, gente, mas eles sentem, né? Sim. Tem, peraí, eu até queria, mas agora não dá pra devolver, né? Não dá, tá aqui e vai ficar, né? Eles amam, não é que não amam, mas eles estão na disputa de lugar e de poder. Então meu marido começou a fazer karatê junto com ele. Então, tipo assim, eles fazem 2 vezes na semana uma aula de karatê, onde eles vão juntos pra lá. Às vezes a gente vai assistir, né? Agora no 7 de setembro eles desfilaram. Eles desfilaram, então assim, é o momento deles. É menino, tem um momento com o pai. É menina, tem um momento com a mãe, seja fazer compras, seja fazer uma refeição, algo que traga de novo essa conexão. Porque sem conexão, realmente, a gente não vai conseguir identificar nada, a gente não vai ver nada, vai passar pela gente e, tipo, só vai acontecer. O pior que a gente não quer, porque a gente não tem mais essa conexão, né? Só é e está no mesmo ambiente. Às vezes está um na sala, um no quarto, um na área, fazendo as suas coisas. Tem um dia, lá em casa a gente tem um dia, ainda quero instituir bem certinho, né? Que é um pouco mais difícil por causa dos plantões do meu marido. Mas assim, pequenas tradições antigas. O dia do vídeo caseiro, de assistir vídeos de quando eles eram pequenininhos. O dia dos jogos, o dia do cinema, né? A gente gosta de um dorama, né? Então, né? E o meu filho mais velho, esses dias ele disse assim pra mim: mãe, a gente podia fazer um cinema com um dorama, né? Que coisa maravilhosa! E daí eu disse, tá, vamos. Fiz uma pipoca, a gente sentou, fiz a bebê dormir, a gente teve um momento mãe e filho, sabe? Então, assim, pequenas coisas do dia a dia. E na escola, favorecer, vamos dizer assim, seja coisa assim, adolescente tem muita dificuldade. Façam coisas assim, banais. Uma caixa de angústias, alguma coisa assim, sabe? Um pote onde eles possam, uma caixa, em algum momento, em lugares estratégicos que eles possam escrever e colocar, né? Para que possam trazer palestras sobre o tema, pessoas para conversar, que a orientação da escola esteja aberta, não só a falar sobre problemas de comportamento, de um aluno rebelde, difícil, mas que seja aberta a acolher esses sujeitos, né? Que é o principal. Quando a gente fala desse assunto que é tão importante, o principal ponto-chave é o acolhimento, né? Porque quando tu acolhe, tu consegue identificar e ajudar. Porque não é o que eu quero fazer por ti, é o que tu precisa de mim naquele momento. Como eu disse antes, talvez tu vai precisar que eu só te dê um abraço e fique ali te segurando que nem aquele aluno. Segure por 5 minutos, sem soltar, e solte. Sim. Só isso. Ou às vezes vai precisar que alguém te diga assim que tu é uma princesa, né? Que tu é capaz, que tu pode ser o que tu quiser. Pode ser um astronauta, né? Então precisa, de alguma forma, acolher esses sujeitos. Que é, eu acho que é o ponto-chave, né? Da nossa conversa, é isso. Independente se tem aí uma dificuldade de aprendizagem, se tem uma síndrome, um transtorno, algo pré-existente, mas o acolher essas emoções e esse emocional e trabalhar em cima, talvez, desse percalço que a gente tenha por trás, dessa dificuldade de aprendizagem disso, para também poder diminuir, de fato, essa angústia e esse sofrimento que esse sujeito está vivendo, né? Então, eu acho que é né? Resumida é isso. E Mila, deixa uma mensagem para as famílias, para os profs também, para as crianças, que provavelmente vai ter criança, vai ter, né? Sim. Adolescente assistindo isso aqui, então deixa uma mensagem de carinho, de acolhimento, entre tantas que tu já deixou aqui, que eu até chorei já. Deixa uma mensagem para eles, assim. Bom, assim, gente, o que fica demais, assim, que toca o coração da gente é o que eu disse,
se sintam amados, se sintam acolhidos, independente da situação que estão vivendo, sabe? Que tenham perto de vocês pessoas boas, que não sejam apenas presentes, né? Que deem presentes, mas que sejam presentes de corpo e alma, que acolham vocês, né? Todos, não só as crianças, mas que acolham essas famílias, porque as famílias também precisam do acolhimento, se sintam amados e importantes. A vida é um dom que nos foi dado, nos foi emprestado. Não é nosso direito fazer nada de ruim com ela. A gente precisa cuidar e preservar ela, fazendo coisas às vezes que a gente não quer, mas que é necessário para que a gente possa ter ela por mais tempo, para que a gente possa ter uma vida em abundância, uma vida feliz. Eu sempre digo, ter um dia, uma vida extraordinária, e fazer do ordinário, do dia a dia, do servir uma água, né? Tomar um copo de água, não tenho nada de mais chique, mas do tomar uma água, do lavar uma louça, do varrer uma casa, do ordinário diário, o extraordinário. Porque eu acho que isso é, sabe, quando tu começa a ver a beleza nas coisas simples da vida, a gente é grato e começa a ter mais alegrias, mais felicidade nas pequenas coisas, no respirar, no canto dos pássaros, coisas que a gente parou de sentir, né? Então é isso, eu agradeço a oportunidade, Manu, mais uma vez. E se deixar, a gente vai ficar aqui fazendo 10 podcasts. Vamos. E vai ter vários. Gente, tudo isso que a Camila falou e mais um pouco. Vai ter história pra outros podcasts que sim, a gente vai fazer junto, se Deus quiser, se as nossas agendas baterem. Sim. Porque, cara, tem muito assunto sobre essa área, sobre essa questão da saúde mental. Vai passar o Setembro Amarelo. Eu amo essa questão da saúde mental. Pra mim faz todo sentido, toda a diferença. Então vocês tenham certeza que a gente volta e meia vai estar tocando sempre nesse assunto. Porque uma pessoa que tá sem saúde mental, ela não tem ânimo nem pra levantar da cama. Não. Nem pra escovar os dentes, nem pra servir o copo de água. Então a gente vai bater muito nessa tecla, vai falar muito sobre isso. E eu já quero desde já agradecer a Camila que esteve aqui, você que tá aí olhando. E vou te dizer, mais uma vez, compartilhe esse podcast, cara, pra ajudar mais pessoas. O intuito deste podcast não é, vamos futuramente monetizar isso, aquilo. Se isso acontecer, beleza. Mas é principalmente por poder disseminar informação, disseminar carinho, acolhimento, tá aqui falando sobre assuntos que realmente são relevantes, que vão fazer sentido pra vocês. Porque assim, hoje a gente olha muito a questão, tipo, fulano lá, vamos pegar o Flow, que é um podcast que eu também gosto um pouco assim. Fulano lá trouxe o Muzi. Cara, beleza, o Muzi tem a realidade dele lá em São Paulo, do jeito que é ele. E às vezes tu vai olhar pra aquilo, cara, tu vai aprender coisas, beleza, só que não condiz muitas vezes com a tua realidade. Não toca na tua realidade. Não toca na tua realidade. Ou tu vai querer fazer coisas parecidas com aquele cara. E todo mundo teve um começo, né? Se a gente olhar a história do Muzi, ele teve um começo lá atrás. Muito então legal. A gente tá, né, começando, trazendo essa informação talvez para um público que não tem acesso ao Muzi. Exatamente. Né? Que nem conhece o não Muzi, sabe quem mas que conhece a Manu, que conhece a Camila, que trombou com elas ali na esquina, né? Então a gente tá trazendo esse conteúdo para esse público, para essas pessoas, para quem quiser. Então, gente, desde já vou agradecer mais uma vez. É isso, Mila, quem te agradecer muito me fez chorar, me fez. Eu acho que eu choraria rios. Sigam, né, nas redes sociais. Eu tenho a página da clínica também, ainda tá nascendo, porque é tudo muito junto, né? Filho nascendo e página nascendo. A gente trabalha muito no off ainda, né? Muito. Mas tem ali a página Camila Marcílio Neuro PP, que eu também tenho algumas coisas ali já postado. Tem ali as informações precisando, tem alguma dúvida, pode mandar no direct. Tem um sujeito lá na minha família, um sobrinho, alguém que precisa de ajuda, né? Tá com dificuldade de aprendizagem, eu não sei o que é, mas tem alguma coisa, né? A gente tá aí pra ajudar, estamos à disposição, tá? E, Manu? Vai ficar o Instagram, o link do Instagram dela na descrição, tá? Você pode clicar lá e lá conhecer o trabalho dela. E como ela falou, se precisar, chama ela, que eu tenho certeza que ela vai prestar um ótimo atendimento. E Mila, você também tinha um projeto agora, por último, tu pode falar um pouquinho desse projeto? Sim, a gente tá com um projeto juntamente com o espaço onde eu trabalho, que é o espaço Tresco compartilhado aqui de Três Coroas. A gente tá montando, né, ele tá nascendo também, claro que pra nossa realidade de Três Coroas, tu sabe, né, Manu, ainda é uma coisa que tá gatinhando, mas estamos montando um projeto de uma equipe multidisciplinar
onde dentro desse espaço a gente tem vários profissionais, a gente tem psicopedagogos, a gente tem psicólogos infantis, psicólogos adultos, a gente tem fisioterapeuta. Estamos ainda na luta de alguns profissionais na busca, porque ainda é muito escasso, né? Uma Sim. TO, né? Que a gente tá esperando. Só futuramente. Na torcida, né? Pra se formar. A gente também precisa de fono. Então, se você é fono, tá ouvindo isso, né? Olhando esse podcast e quer trabalhar com a gente, entre em contato também. A gente tá montando e estruturando esse projeto. Também eu vou te passar, Manu, o Instagram. Isso. Para que as pessoas possam conhecer. É bem bacana também, tem bastante profissional. Por exemplo, assim, ó, o que é uma equipe multidisciplinar? Tem um filho, alguém da família que precisa. Tá, mas ele precisa só de um psicólogo, não precisa de uma neuropsicopedagoga. Nesse momento, tudo bem, ele precisa só do psicólogo. Tem lá. Aí lá pelas tantas precisou de uma físio. Tem dentro do projeto. Então, dentro do mesmo lugar, a pessoa vai poder ter os atendimentos que for necessário para cada caso, né? Então tá nascendo aí, é um novo projeto também que tá nascendo, bem bacana, que a gente vai trazer mais novidades também. Então é isso, gente. Vai ficar os links do Instagram ali na descrição. Vou agradecer mais uma vez e agora de verdade a gente vai encerrar, porque a gente vai comer um bolo maravilhoso aqui do Cakes e Cucas. E é isso, gente. Vou deixar também o Instagram do Cakes e Cucas aqui, que cedeu esse espaço, cedeu essa mesa pra gente estar gravando o podcast. Vou deixar aqui, se você é da região, vai passar e vai subir a Gramado, dá uma paradinha aqui no Cakes e Cucas que, olha, Vale a pena. Até mais, gente. Até a próxima. É. Beijo.